Boa noite, pessoal. Bem-vindos assim ao Terceiro Anel e ao espaço de entrevistas do canal Um Café no Terceiro Anel. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, pessoal, tal e qual como eu vos disse na intro, bem-vindos assim à rubrica Um Café no Terceiro Anel, o espaço que promete dar assim voz a todos os adeptos do Benfica. E sem mais, deixo-vos assim com o episódio número 1 e a entrevista ao grande adepto do Benfica, João Almeida. Olá, João, boa noite. Bem-vindo então assim ao Terceiro Anel e ao Um Café no Terceiro Anel. Em primeiro lugar, quero-te agradecer por teres aceitado o meu convite e mais uma vez agradecer por seres assim a cobaia desta nova rubrica, uma vez como tu sabes, vais ser assim a primeira pessoa a ser entrevistada no meu canal. Olá, Joel, obrigado pelo convite, é um prazer, como sempre. Olha, é assim, não sei se viste o vídeo da apresentação, mas se não viste, eu vou-te explicar como é que isto vai funcionar. Em primeiro lugar, existem assim três premissas. A primeira é assim, é uma conversa honesta e sincera, espero que deixes assim as tuas respostas mais honestas e sinceras. A segunda é não caluniar ou não denegrir o nome do Benfica. E a terceira é passar assim um bom bocado. Está certo, impecável. É assim, a entrevista vai ser uma coisa simples, vão ser 11 perguntas, nas quais eu te vou fazer perguntar algumas coisas sobre ti e sobre o teu benfiquismo, e no fim vou ter assim uma pergunta joker. Ok, vamos a isso. Estás preparado então? Vamos a ver. Vamos Então vamos embora. embora, vamos começar então. Primeira pergunta, diz-nos em poucas palavras quem és? Meu nome é João, sou de Leiria, originalmente. Sou enfermeiro também, como tu, não é? Estudei em Faro e trabalhei lá durante um aninho depois de tirar o curso, foi lá que nos conhecemos. Dava-te umas valentes costas no FIFA na altura. Depois, infelizmente, tive de emigrar. Fui para Guernsey e agora estou em Jersey, uma ilhazinha ali no Canal da Mancha. Sou casado, tenho duas filhas, uma de quase 4 anos e uma de 9 ou 10 meses, e são as duas sócias do Benfica que quase desde que nasceram. Isso é que é, isso são provas de verdadeiro benfiquismo. A parte desta parte do FIFA que isso nunca aconteceu. Atenção, isso são falácias, claramente, mas como não são a denegrir o Benfica, eu vou aceitá-las. Em segundo lugar, diz-nos então porquê é que és do Benfica? O que é que sou do Benfica? Epá, isso é uma coisa que eu não te consigo explicar. Sou do Benfica porque não podia ser de outra coisa. E quando penso até quando era miúdo e tudo, não fui daquelas pessoas que teve assim uma influência muito forte que era do Benfica e que me dizia que tinha de ser do Benfica e que me lá ver jogos do Benfica. O meu pai também gosta muito de futebol, mas é adepto do Belenenses. Simpatiza com o Benfica, diz que o Benfica é o segundo clube dele, mas o primeiro é o Belenenses. E então nunca tive assim aquela presença mesmo do Benfica e isto lá em casa, mas sou do Benfica desde que me lembro. Nunca tive outro clube, nunca consegui ser de outro clube. Muito bem. E falando agora, falaste que quando eras pequeno então tornaste o Benfica, fala-nos um pouco da tua primeira memória ao vivo do Benfica, ou seja, a primeira vez que viste o Benfica ao vivo. Não na Ah, televisão, mas sim num estádio de futebol. foi então um Leiria Benfica, né? Como disse antes sobre Leiria, e foi uma vez fui lá ver o Leiria Benfica, ainda no antigo estádio, não havia nada dos estádios do Euro nem nada. Fui com o meu pai, ele levou-me. Na altura penso que ganhámos 3-0, não faço ideia de quem é que era, porque era pequenito. Acho que o Benfica ganhou 3-0 e pronto, lembro pouco em si do jogo, mas lembro-me de lá ir ver ao estádio de Leiria essa primeira vez. E lembras de algum dos jogadores do Benfica dessa altura? De algum dos que entrou em campo nesse jogo? Não faço ideia, não faço ideia. Só tenho a memória mesmo de ir ao estádio, estar a passar ao lado do estádio, entrar e de ouvir assim umas palavras engraçadas de alguns adeptos. O normal em qualquer Yeah, jogo de futebol. exatamente. Diz-nos então qual foi a tua melhor memória do Benfica, ao vivo ou em casa, mas qual é a tua melhor memória que tens relativamente ao Benfica? Minha melhor memória do Benfica é pá, qualquer ano fomos campeões. E Qualquer se ano tiveres, fomos campeões. e se tiveres que escolher um em particular? Se tiver de escolher um em particular, talvez o ano do Bruno Lage, porque a coisa não estava assim a correr muito bem a meio do ano e depois ali em janeiro entrou o Bruno Lage, dá ali a volta à equipa, mete o Félix a jogar e depois a equipa encarrilhou e foi ganhar um campeonato que já não se estava à espera. Foi sem dúvida um Esse deu campeonato que bastante ninguém. gozo. Yeah. Foi sem dúvida um campeonato bastante difícil de ganhar e que deu bastante prazer aos adeptos benfiquistas, sem dúvida. Fala-nos então da tua memória mais triste relativamente ao Benfica. Mais triste.
difícil de escolher, são duas, não é? Foi o dia quando o Ferro morreu, não é? Em direto, todos estavam a ver o jogo, viram aquilo acontecer e foi um choque muito grande. E depois o dia em que morreu o Eusébio também. Lembro-me de acordar de manhã cedo e ver as notícias no telemóvel e fiquei assim um bocado em choque, também veio um bocado inesperadamente. Posso dizer que também são duas das memórias mais tristes que me lembro desde que sou pequenino, relativamente ao desporto em geral. Não precisa ser do Benfica, mas são duas das memórias mais tristes que eu tenho relativamente ao desporto. É assim, fala-nos então da coisa mais louca que já fizeste pelo Benfica. Coisa mais louca que fiz pelo Benfica. Chamar a Vitória à minha primeira filha, conta? Conta, sim, senhora. A minha mulher não gosta que eu diga, mas a Águia Vitória foi a fonte de inspiração do nome, não é? Depois ela gostou também, eu não disse que foi por causa da Águia, né? Ela gostou do nome e ficou a Vitória. Tenho a certeza de que ela hoje está bastante contente com o nome da filha. Tá sim senhor, tá sim senhor. Quando eras pequeno, qual é que era o teu ídolo de infância relativamente ao Benfica? Qual era aquele jogador que tu vias entrar em campo e que mexia contigo? Na altura era o Rui Costa. Quando eu era miúdo era o Rui Costa que personificava lá o que era ser benfiquista e o que era o Benfica, não é? E pronto, fez-nos orgulhosos durante muitos anos e quando voltou depois para o Benfica também foi espetacular. E agora, diga-se de passagem, está a fazer um ótimo trabalho como presidente, não é? E assim sendo, qual foi o jogador que mais te custou ver partir do Benfica? Ou seja, não tem que ver que tenha sido o melhor jogador que tu viste jogar ao serviço do Benfica, mas aquele que mais te custou ver assim sair do Benfica. Epá, qualquer um dos miúdos da formação que saíram cedo demais custa. O Cancelo, o Bernardo, o Renato, mas se calhar o que custou mais foi o Félix. Qual a razão? Uma vez que Félix, toda a gente fala que Félix foi uma boa venda, uma vez que o meio foi uma excelente venda, né? Não se pode 120 milhões, ou 127 na altura, ou 126, foi uma excelente venda, não se pode dizer que não, e muito pouco clube no mundo pode recusar uma proposta de 120 milhões, não é? Mas acho que era um miúdo que prometia muito e fez 6 meses basicamente no Benfica, né? Na equipa principal, já tinha jogado um bocadinho com o Rui Vitória antes, mas nunca teve continuidade, fez 6 meses bons no Benfica e depois foi logo vendido. Acho que podia ter feito pelo menos mais um aninho, também se tinha desenvolvido mais se calhar e agora estava noutra situação, mas pronto, isso ninguém sabe, mas yeah. Pois é impossível prever assim o futuro, uma vez que não sabíamos se ele ficasse assim no Benfica, se iria ter dado alguma coisa. Claro. Falando então agora de outro tipo de jogadores, qual foi o pior jogador, em termos desportivos, futebolísticos, daquilo que tu quiseres dizer, qual foi para ti o pior futebolista que jogou no Benfica? Não o pior caráter, estamos a falar mesmo o pior jogador que vestiu assim o banco sagrado. Há muitos, né? Especialmente ali na altura do Vietnã havia muitos mauzinhos, mas acho que assim, na minha opinião, o que foi assim pior foi o Pesarese. É Manuel Pesarese. Atenção que quando o Manuel Pesarese assinou pelo Benfica, vinha assim bem reputado do campeonato italiano e toda a gente dizia que podia ser o novo Roberto Carlos, uma vez que ele era um bom ala esquerda, era um defesa que partia bem para o ataque, era a imagem do que hoje em dia foi o Grimaldo para o Benfica, embora claramente depois não tenha rendido o que o Grimaldo rendeu. Pois. Vinha com bons créditos, mas depois em campo não se viu nada disso. É assim, quem se lembra bem do Vietnã, e eu sei que tu te lembras, pois temos a minha idade e infelizmente depois tiveste ido ao Vietnã também, houve muitos jogadores que vinham para o Benfica rotulados de craque e toda a gente acreditava no início da época que eles iam ser craques. Iam ser, pois, era, mas depois lá está também, a estrutura em si o clube não ajudava e pronto, havia muita coisa na altura que não funcionava e depois os jogadores também ressentem-se disso, não é? Ainda bem que falaste na estrutura, pois isso tem a ver com a próxima pergunta. Na tua opinião, qual é a tua opinião do Benfica em geral neste momento? E quando falo do Benfica, não falo apenas do futebol do Benfica, ou seja, da atual equipa do Benfica, mas sim do Benfica como clube. Penso que neste momento, né, o Benfica está bem, recomenda-se, né? Está bem de saúde, temos um presidente que finalmente está a apostar no facto desportivo, né? No facto desportivo, em vez de ser só comprar caminhões de jogadores em cada pré-época e depois fazer umas vendas no final. Claro que tem que continuar a fazer vendas, isso hoje em dia não há hipótese, não dá para fugir. Os clubes hoje em dia são empresas e têm que fazer dinheiro, a gente sabe isso, não é? Mas está-se a apostar mais na vertente esportiva, não só no futebol, como nas modalidades, não é? Este ano foi um ano muito bom para o Benfica em termos de modalidades, ganhámos vários campeonatos e tem de se continuar assim.
está no sucesso esportivo porque o sucesso financeiro veio atrás disso. Muito bem, muito bem. Agora, por último, chegamos então à pergunta número 11, e assim é uma pergunta algo difícil, mas imagina assim este cenário. Tinhas a oportunidade de entrar no elevador, entravas no elevador, quando fechavas a porta, olhavas para trás e estavas sozinho no elevador, apenas com o Rui Costa, o atual presidente do Benfica. Qual era o conselho que ias dar assim ao presidente do Benfica? O conselho que eu ia dar para continuar a fazer o que tem feito, continuar a apostar na vertente esportiva mais do que na financeira, porque os resultados financeiros vêm atrás disso. Se o Benfica continuar a ganhar e a ganhar campeonatos e a fazer boas prestações na Liga dos Campeões, o dinheiro vem atrás. Por isso, pensar só no dinheiro para um clube de futebol não dá. Um clube de futebol que é ganhar títulos não dá. É isso que eu lhe dizia. É verdade, isso é algo que eu defendo bastante. O Benfica é sim uma entidade desportiva antes que uma entidade financeira. É verdade que há que haver solvência financeira, mas primeiro vem assim os louros desportivos. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Chegamos então agora à pergunta Joker e vou-te fazer a pergunta, ou seja, é uma pergunta de cariz pessoal, é uma pergunta que é engraçada e que assim vai ser individual para cada uma das pessoas que vai ser entrevistada neste canal. Okay. Quantas pessoas do teu círculo mais próximo já te disseram que tu és o Arsens do Benfica? Ou seja, que és o Vitinho? Que é só por causa do penteado só, não? Por causa do penteado, porque jogar nem chega aos calcanhares do Arsens. Que bela contratação, que bela contratação. Pois sim, senhora, foi uma das grandes contratações do Benfica esta época. Enzo também foi, mas infelizmente acabou por não ficar, foi uma má opção do mesmo, mas cada um sabe dele. Preferiu ir lutar para não descer na primeira divisão inglesa do que lutar para ser campeão em Portugal. São escolhas de cada um, não é? É assim, olha, tive bastante gosto em ter-te aqui. Antes de despedir-nos, gostava ainda de pedir um favor. Gostava que pensasses numa pessoa que, na tua opinião, é um verdadeiro benfiquista, que tivesse assim gosto e que eu tivesse gosto em entrevistar neste espaço. Ok. Pode ser o meu cunhado, o Rui. Já o conheceste também, né? Já o conheces e também é um grande benfiquista. Vou ter então assim o maior gosto então em convidar o Rui, vou assim mandar uma mensagem, vou explicar que estiveste neste espaço e vou então assim convidar o mesmo, a ver se o mesmo quer se juntar a nós e fazer assim parte deste espaço. Ok. É assim, olha, foi um prazer ter-te aqui, é assim, foste o primeiro, é difícil, pois não sabias as perguntas, não conhecias as perguntas, muitas das pessoas que vão ser entrevistadas já terão visto um ou outro episódio e terão assim uma noção das perguntas, embora as mesmas possam assim diferir, mas basicamente a ideia é ver assim o benfiquismo de cada um, não se trata de medir, pois não há mais benfiquistas do que outros, ou seja, todos somos benfiquistas e todos sofremos pelo mesmo clube, mas a ideia é dar voz assim aos adeptos comuns e não apenas aos adeptos que são famosos ou às antigas lendas do clube. Ok, olha, essa foi um prazer. É assim, olha, muito obrigado, João, uma boa noite e viva o Sport Lisboa e Benfica. Obrigado, Joel, boa noite e viva o Benfica, sim. Pois é, pessoal, chegamos assim então ao fim do episódio número 1 e já sabes, tal e qual como eu disse no vídeo da apresentação desta rubrica, se quiseres ser entrevistado, deixa aqui o teu nome e contacto no espaço dos comentários e eu prometo assim entrar em contacto contigo. Espero que tenhas gostado deste vídeo, se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve, já sabes, por acaso tiveres Twitter, segue no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!